Olá, eu sou o Renato Fasolino e este é o podcast Tal Investimento. Se você deseja encontrar os segredos do universo, pense em termos de energia, frequência e vibração. Nikola Tesla, um cientista e inventor, disse isso há mais de 100 anos. Mas o que isso quer dizer na prática? Bom, nós vivemos uma crise energética e dela deriva uma crise de alimentos, uma crise geopolítica, crises ambientais, sociais e até mesmo crises de consciência. Tudo é energia. A energia que dispara sinapses no nosso cérebro, a energia que impulsiona motores industriais e a energia que carrega os nossos celulares. Pensando em investimentos, a crise de energia faz o seguinte: bolsa cai, inflação sobe, petróleo e gás batem preços recordes. Unicórnios demitem. Vamos então falar de soluções. Kepp Motor. Fruto da descoberta de um outro cientista renomado, chamado Norberto Kepp, o Kepp Motor é um motor corrente ressonante, fruto de uma nova física chamada magnetônica. É uma tecnologia premiada internacionalmente, com patentes em diversos países e que oferece soluções não apenas para a economia, como também para a saúde. Para falar sobre isso, eu tenho o grande prazer de trazer o César Sós, que é um dos engenheiros que participou do desenvolvimento dessa tecnologia. Ele é engenheiro de Minas, formado pela Politécnica de São Paulo, da USP, empresário, co-inventor e engenheiro de pesquisa e desenvolvimento da tecnologia de motores ressonantes, pesquisador de energética do magnetismo aplicado a motores ressonantes e interação com sistemas biológicos, conferencista internacional e autor de diversos artigos e publicações em energética, física e metafísica trilógica. Atualmente ele é professor e coordenador de laboratório e curso de energética e tecnologia de motores ressonantes na FATRI, Faculdade Trilógica Kepp Pacheco, e na Faculdade Trilógica Nossa Senhora de Todos os Povos. César, muito obrigado por participar desse episódio. Eu é que agradeço. César, para a gente começar, conta um pouquinho da sua jornada. Como é que você chegou ao desenvolvimento desse sistema, da sua história com o motor, Kepp Motor? Qual que é a sua... Conta um pouco da sua história para daí a gente entrar no mérito da tecnologia em si. Essa é uma longa jornada, né, Renato? Eu tenho 60 anos de idade, já faz um bom tempo que eu estou na estrada. Eu me formei na Politécnica em 84, aqui em São Paulo, engenheiro de Minas, né? E fui trabalhar em grandes empresas. Eu trabalhei naquele antigo projeto Jari, no Amapá, ficava entre o Pará e o Amapá. E lá eu tive a oportunidade de ter contato com a indústria de mineração, mesmo na prática, né? Trabalhei lá e vi motores assim de 1.000 cavalos, 1.500 cavalos de força no meio do mato, da selva. E a quantidade de energia que esses motores drenavam era absurda, a ponto de você ter, por exemplo, que reservar áreas da mata para poder fazer uma usina hidrelétrica a partir de quedas d'água da região. Então, tinha uma região lá perto que eu me lembro que tinha 17 quedas d'água. Eles estavam pensando em fazer uma hidrelétrica só para alimentar a mineração. Você entende? Então, o problema ecológico já começava a me afetar, porque se é uma coisa que eu amo, Renato, é o nosso querido Brasil, a natureza do país. Eu amo a natureza. E gosto da engenharia também. Então, como harmonizar essas duas coisas? Motores que exigem muita energia e, por outro lado, eles acabam atacando a natureza. Isso sempre para mim foi um conflito, né? Eu não soube resolver esse conflito na época. Conheci posteriormente, logo em seguida, o trabalho do Dr. Norberto Kepp. Eu o acompanhei por vários anos, até que o Dr. Kepp, ele fez uma descoberta, ele já tinha feito essa descoberta da inversão, mas ele não tinha aplicado esse conceito à física. Isso ele foi fazer por volta dos anos 90, 91... 92, ele escreveu o primeiro livro versando sobre uma física desinvertida. Então, o que seria uma física desinvertida? Seria uma física que prima mais pela energia do que pela matéria. Entende? Então, eu comecei a ver ali o início de uma possível solução tecnológica aplicando esses conceitos teóricos. Porque hoje em dia, Renato, se você pensa em extrair energia, você vai pensar em extrair de todos os elementos físicos. Por exemplo, gás, que é gasoso, matéria gasosa. Gasolina, matéria líquida.
ou carvão, matéria sólida, mas é matéria, tudo é matéria. Então você vai extraindo matéria para obter energia, você vai dilapidando esse nosso mundo natural e com isso levando a humanidade, é o que você está vendo hoje, a uma crise energética violenta, né? São recursos não renováveis. Então nós estamos, por causa de uma tecnologia baseada num pensamento invertido, nós estamos destruindo a natureza, né? Perfeito. E vamos falar bastante sobre isso. Mas foi bacana que você já deu essa introdução, porque vai ajudar a contextualizar a questão da inversão da física, mas também o funcionamento do motor em si, né? Como que essa economia é benéfica. Mas para a gente começar a conversa, eu acho que a gente precisa começar com uma introdução sobre motores, né? Assim, muitas pessoas, imagino que a maior parte saiba o que é um motor, mas de uma forma rudimentar. Mas a gente queria falar um pouco sobre, primeiro, o que é um motor, o que faz um motor e quais são os tipos diferentes de correntes que existem nos motores, né? AC, DC. Então, se você puder começar com essa introdução, para daí a gente mergulhar na parte da física. Pode ser? Sim, claro. O motor, se você perguntar para qualquer pessoa quais os maiores inventos da humanidade, o motor vai aparecer entre os 10 maiores inventos, com certeza. Porque ele tirou o ser humano de uma idade primitiva, vamos dizer assim, com a Revolução Industrial e trouxe a gente até onde nós estamos hoje. O motor, ele nada mais é do que um equipamento que converte energia, uma energia ou calorífica, ou química, na base de petróleo, ou elétrica, ele converte em movimento mecânico. E isso é importante para movimentar automóveis e também indústrias. Agora, os motores, eles ganharam muita proeminência com o desenvolvimento da eletricidade, né? Então, os motores elétricos, por que isso? Porque os motores elétricos, eles são limpos, vamos dizer assim, eles não poluem como o motor a combustível, não é verdade? Mas o problema é que eles precisam de fontes de energia elétrica também para serem alimentados. Tá. E não sei se o seu público sabe, mas 47% da energia produzida no mundo hoje é gasta com motores elétricos e sistemas de acionamento de motores elétricos. Então, nós estamos falando em praticamente 50% da energia mundial produzida vai para motor elétrico. Então, olha só a importância que isso tem. Produzida das diversas fontes, fósseis e aí por diante. Nuclear, fóssil, química, wind, eólica, entre outras, né? E quais são os tipos, então, de motores? Me explica a diferença entre corrente alternada, corrente direta e a corrente ressonante. Qual que é a diferença? Você pode classificar os motores hoje em dia em duas grandes categorias. Os motores de corrente alternada e corrente chamada contínua. Motores de corrente contínua, eles trabalham com baterias, painel solar, por exemplo, placa solar, pilhas. Isso que é o corrente contínua. E o motor de corrente alternada trabalha com geradores. Então, por exemplo, usinas hidrelétricas, usinas termoelétricas, usinas atômicas, entende? Tudo isso produz corrente alternada, que é esse sistema de eletricidade de longa distância. Todas as tomadas das casas e das indústrias utilizam corrente alternada, né? Tensão alternada. Então, a grande esmagadora maioria dos motores utilizam a tensão alternada, né? Ele utiliza, você diz, como fonte de energia para alimentar. Para alimentar. Alimentar eles. E no caso da corrente contínua, como é que ela alimenta um motor? Através de baterias. Por exemplo, um automóvel, ele vai usar bateria para ser alimentado. Então, geralmente são motores que funcionam com corrente contínua. Certo. Eles podem sim ser motores de corrente alternada, mas entre a bateria do automóvel e o motor, você vai ter um adaptador chamado inversor, né, que vai transformar a energia contínua numa energia alternada para uso do motor, né? Entendi. E a ressonante? Onde? Então, nós criamos um outro tipo, né, baseado nesse trabalho da inversão que o Dr. Kepp fez na física. Nós criamos um modelo da corrente ressonante. É uma tensão ressonante. Como que se dá? Quando você fala em tensão e corrente, a corrente é a resposta do estímulo. A corrente ela é a resposta da tensão.
Então, para uma tensão alternada, você vai ter uma corrente alternada. Para uma tensão contínua, você vai ter uma corrente contínua como resposta. E para uma corrente ressonante, que é a resposta, qual é o estímulo? É uma tensão pulsada. Então, você tem uma tensão pulsada para ter como resposta uma corrente ressonante, né? E essa pulsão, ela vem da onde? Ela de que tipo, de que input é esse? Que pulsão é essa? Esse tipo de eletricidade pulsada, ele pode ser tirado da própria tomada, da corrente alternada, da tomada doméstica ou de baterias. Você pode fazer uma tensão pulsada a partir dessas duas fontes, da alternada e da contínua. Só que qual que é a consequência? Que como ele vai trabalhar com corrente ressonante, em física a gente sabe dessa lei, né? Que todo sistema que estiver em ressonância tem eficiência máxima. Então, se você conseguir fazer um motor trabalhar em ressonância, você vai ter um motor que trabalha em eficiência máxima. O corpo humano, por exemplo, é um bom exemplo disso. Se você estiver dormindo, teu coração vai bater menos. Se você entrar numa sauna, por exemplo, se você correr, teu coração vai acelerar. Isso se chama ressonância. É o organismo tentando se equilibrar ao ambiente para ter maior eficiência. Tá, né? Você havia mencionado que aproximadamente 50% Isso. da energia gerada vai para motores elétricos. Elétricos, né? Em geral, Mas pensando na indústria como um todo, da energia que nós utilizamos não só para motores elétricos, mas para a indústria, para o dia a dia da vida humana, mas baseada em recursos fósseis, principalmente. Quanto da energia que a gente usa hoje vem de recursos fósseis? Você saberia dizer? Sei, é em torno de... Se você pegar, por exemplo, o petróleo, que é um recurso fóssil, se pegar o carvão mineral, que é outro recurso fóssil, o carvão mineral se divide lá na turfa, depois tem o estágio do lignito, depois você tem a hulha e o antracito, que são variações do carvão mineral, né? Mais o petróleo e mais o gás natural, isso dá em torno de 80%, 81% de toda a energia consumida no mundo, tá? Estamos falando em 81%. Depois você tem 10% da energia nuclear, mais 5% de outras energias aí, até somar os 100%, né? É preocupante. Super preocupante. Porque 80%, 81% vem, em primeiro lugar, de uma fonte energética que tem data termina, né? A hora que acabar, acabou. Em segundo lugar, de uma fonte energética que é objeto de guerra agora, né? Que é parte de uma tensão, falando de tensão, né? Tensões geopolíticas. Um país que é um grande detentor de gás, decidindo para onde que ele manda o gás e ganhando por conta disso uma força geopolítica enorme e que está mudando paradigmas relacionados à transição energética, está expondo um pouco não vou dizer fracasso, mas das dificuldades de você sair de um modelo fóssil e ir para um modelo sustentável, solar, eólico, bioenergia e aí por diante. De uma forma aberta, assim, qual que é o seu comentário sobre a relevância da energia enquanto transição energética? Qual que é a urgência da gente fazer essa transição energética, dado o cenário do petróleo, dado o cenário do gás, dado o cenário das tecnologias que existem hoje? Eu acho que isso já deveria ser para ontem, né? Já estamos muito atrasados. Não só em termos de, por exemplo, o desenvolvimento de uma nação, ele está diretamente ligado à quantidade de motores que você tem nas residências. Então, por exemplo, um país muito desenvolvido, você vai encontrar cerca de 40 motorzinhos dentro de casa, né? Então, quanto mais um país se desenvolve, mais motores ele demanda, entende? Principalmente nessa era, hoje em dia, da automação. Cada vez mais e mais robôs, robótica, mais motores, entende? Então, por exemplo, se você impede você vai limitar a quantidade de motores porque não tem energia, você está limitando simplesmente o desenvolvimento de uma nação, porque a população não para de crescer. E você precisa de desenvolvimento tecnológico para acompanhar esse crescimento populacional, não é verdade? Você ter melhores alimentos, você conseguir produzir mais alimentos em áreas menores, você vai precisar de automação. E motor é fundamental para isso. Então, nós estamos chegando, vamos dizer assim, num beco sem saída, né? Na situação que a gente está hoje.
E é engraçado, não só em termos de motores, mas eu vi uma notícia de que a Alemanha, parece que tem uma lei que diz que as casas precisam obrigatoriamente, durante o inverno, elas precisam ser mantidas uma temperatura entre 21 a 23 ou 24 graus Celsius. Diante da guerra e diante do que está acontecendo, a Alemanha, 40% do gás dela vem da Rússia, né? E diante dessa escassez de gás, que agora a Alemanha falou que não vai mais comprar da Rússia, está queimando carvão a rodo, parece que estão cogitando diminuir essa linha de temperatura. Querendo dizer, no inverno, a tua casa não precisa mais estar a 23 graus. Ela pode estar a 21 ou 20 graus. Ou seja, então, não apenas o atraso no desenvolvimento vem por conta dos motores, que você falou, mas eu acho que está mostrando, inclusive, um prejuízo à saúde, à vida das pessoas. Gente que vai, inclusive em alguns países europeus, alguns países do norte que sejam mais pobres, não vão ter mais como pagar pela energia, podem até sofrer seriamente ou até mesmo morrer por conta do frio. Eu vou te dar um dado prático, Renato, que é o seguinte: nós fizemos um levantamento só com relação a ventiladores de teto no Brasil. São vendidos cerca de 2 milhões de ventiladores novos de teto, só no Brasil, por ano. E eles consomem em média 150, 160 watts de consumo cada um deles. Se você substituísse só esses ventiladores de teto por tecnologia Cap Motor, essa tecnologia de motores ressonantes, você estaria substituindo cada ventilador de 150 watts por outro de 28 watts, para fazer exatamente a mesma coisa. Então, você está aí com uma economia de aproximadamente 80%, 82% em cada motor. Multiplicado por esses 2 milhões novos a cada ano, eu te dou um número que é realmente assustador. É cerca de 11% de uma usina, de uma turbina de Itaipu, que produz 700 megawatts, né? Uma turbina única. Quer dizer, isso seria o equivalente a você alimentar 285 mil casas com 5 pessoas. Assumindo esse cenário de substituir os ventiladores somente por ventiladores com essa tecnologia de motores ressonantes que eu estou falando. Agora, se você pensar que essa tecnologia ela pode substituir aspiradores de pó, liquidificadores, máquina de lavar, ar-condicionado, entre tantos outros, bombas hidráulicas, imagina o quanto de economia você não iria dispor para a nação para ser usado no caso de uma Alemanha, que é um país desenvolvido, para não deixar o pessoal passar frio no inverno, como você falou, questão de saúde. Isso é realmente preocupante. E nós temos a solução, se você for ver bem. A gente vai falar bastante sobre isso. Então, para começar essa conversa, me conta um pouquinho sobre a inversão da física. Eu achei muito interessante o que você falou. Não é que a energia vem da matéria, e sim ao contrário, né? Isso. Conta um pouquinho mais sobre isso. Olha, a gente pode remontar isso ao início do estudo no Ocidente, começou com a Grécia Antiga. Tem 3 campos que se interpenetram e começaram juntos. Então, a transdisciplinaridade que todo mundo busca hoje em dia nasceu na Grécia, já naquela época, 400 anos antes de Cristo, com os primeiros filósofos. Então, nasceu junto a metafísica, a física e a filosofia. Essas 3 ciências, elas procuravam explicar a natureza sem o envolvimento de deidades, né, de deuses da mitologia grega, explicar a natureza de forma racional. Então, quando você quer explicar a causa dos fenômenos, você fala de metafísica. Quando você quer explicar a natureza, você fala de física. E de modo racional, você está falando de filosofia. Então, as 3 nasceram juntas. E naquela época, existia um modelo de realidade que o Aristóteles, aquele famoso grego, né? Ele fez um modelo cosmológico da realidade e ele dizia que o eterno, aquilo que é perfeito, é governado por uma substância chamada éter. Ou seja, esse éter estaria em todo o universo, entre as estrelas, entre o Sol e a Terra, entre a Lua e a Terra, etc. Lá seria o domínio do éter, que seria chamada quinta essência. Por que quinta essência? Porque as 4 outras estariam limitadas à Terra, que era fogo, ar, terra e água.
Você já ouviu falar nisso? Acho que o pessoal já ouviu falar. Esses 4 elementos estariam na Terra sujeitos à corrupção. E o quinto elemento, que seria a quintessência, seria o éter, não sujeito à corrupção. Ele seria a causa de todo o movimento do universo, o movimento dos planetas. Seria a causa. Em 1987, 2 cientistas, um naturalizado americano e o outro americano, chamado Michelson e Morley, eles realizaram um experimento, porque até 1887 acreditava-se que esse éter existia, de fato. Então a ciência vinha se desenvolvendo, achando que, por exemplo, a luz, ela caminhava no éter do mesmo jeito que uma onda de água caminha na praia, no mar. Oceano. Então era óbvio para todo cientista que a luz deveria caminhar em alguma coisa. E que coisa é essa? O éter. Então esse experimento desses cientistas visava detectar esse éter, entende? E qual foi o resultado? Negativo. E depois disso, por anos e anos, os cientistas não conseguiam acreditar que o éter não existia. Eles foram aprimorando os métodos e chegaram à conclusão que o éter não existe. Certo? Veja só, eles estavam em busca de um éter material. E esse foi o problema, que o éter ele vem antes da matéria. Ele não é detectável por instrumentos. Por isso que eles não detectaram o éter. É que nem o espírito. Como é que você vai detectar o espírito por um instrumento, né? Você tem uma alma, tem o corpo. O corpo você toca, mas o espírito não. É a mesma relação. E depois disso, quando aconteceu que eles eliminaram o éter, quem que foi entronado como a causa de todos os fenômenos da natureza? A matéria, as partículas, os átomos. Então os átomos ganharam uma força como nunca na história. Aí surgiu a física quântica e surgiu a relatividade, ambas apoiadas na ideia de que o éter não existe. Só que, Renato, isso não é tudo na história. Nessa época, existia um grande cientista chamado Nikola Tesla, que você mesmo citou, que ele tinha uma opinião diferente. Ele dizia que a base dos átomos, a base de tudo, era justamente essa energia não sensível. Esse éter do Aristóteles, que ele dava o nome de energia escalar. Era uma energia não sensível, porém que sustentava a matéria. Então, quando você me perguntou qual é esse grande revolução da física proposta por Norberto Kepp, é justamente essa, que a gente não considere a matéria como causa do que existe, mas considere a energia do éter, ou essa energia escalar, como a causa da matéria. Então, só para você ter uma ideia, como é que o Nikola Tesla ele via a matéria? Ele via a matéria como uma espécie de bolha d'água, de bolha de ar dentro da água. Se você tirar a água, o que acontece com a bolha? A bolha estoura. Então a matéria é assim, você só consegue se manter dentro dos seus limites porque existe uma energia te segurando. Deu para entender? Perfeitamente. Não, eu acho que faz sentido, porque mesmo que você pegue o corpo humano, qualquer objeto sólido, você colocar um microscópio lá, você vai descendo, você chegar no nível atômico e além, vai chegar um momento, inevitavelmente, onde você vai encontrar pura energia. Porque vai chegar uma hora que a partícula, você quebra a partícula, separa próton, nêutron, quark, sei lá, não sei os nomes, mas você vai mergulhando, chega uma hora que não tem mais matéria, vira uma energia. Mas assim, isso que me intriga. Isso não é novidade. E se isso não é novidade, como que os cientistas, assim, a indústria, o status quo, o zeitgeist, assim, como que a sociedade ainda pode estar estruturada achando que as coisas de fato são sólidas, são materiais, palpáveis, né? Quando qualquer coisa que a gente pegar, se a gente pesquisar fundo o suficiente, a gente vai encontrar energia. Eles até acreditam, Renato, na energia, mas eles acreditam que a energia está misturada com a matéria, que toda aquela energia vem como um campo de força de partículas. Então são as partículas as causadoras desses campos energéticos. Você entende? Então vamos falar sobre a nova física, essa energética. Eu vi que a proposta do Norberto Kepp é a seguinte, que a matéria, na verdade, é energia ressonante sobre o espaço-tempo. Isso. A equação, né? Conta um pouquinho sobre essa equação. O que significa energia ressonante sobre espaço-tempo?
Vamos ver, numa linguagem simples, é o seguinte, quando você liga um rádio, o rádio da moda antiga, né, que pega uma estação de rádio, né, tem lá uma estação broadcasting, né? Você liga um rádio, você sintoniza o rádio com uma estação. Quando você sintoniza o rádio, é porque a vibração do rádio se identificou com a vibração da estação. Quando esses dois elementos se identificam em vibração, vibram igual, aí estabelece uma conexão. Então, o que seria o que o Dr. Kepp quer dizer com a matéria é uma ressonância? É que essa energia escalar que existe no espaço, ela tem vibrações, ela vibra, ela é como uma estação de rádio. E cada matéria, cada elemento da tabela periódica, você vai lá na tabela periódica, não tem lá todos os elementos, começando pelo hidrogênio, depois o hélio, o lítio, e o bóron, e etc. Cada um desses elementos naturais é como um radinho que está sintonizado numa estação diferente. Mas a estação é a mesma, é a energia escalar que emite em várias faixas. E a matéria é isso, essa sintonia com uma determinada vibração da energia. E essa vibração ela pode ser capturada tanto por motores, sim, como também pela consciência humana. Né? Exatamente. Você vê uma pessoa que a gente fala vibrante, né? Uma pessoa que está, de alguma forma, nessa ressonância, com essa que a gente está entrando até um pouco mais no plano espiritual, né? Numa ressonância da divindade, do belo, do estético, Tem até um experimento que eu vi que eu acho lindíssimo. É uma placa que coloca um granulado em cima, assim. Sei. E aí você treme ela de um jeito, você põe uma vibração específica naquela placa e forma-se assim uma forma geométrica lindíssima. Né? Isso é ressonância. Isso é ressonância. Isso mostra que as formas são ressonâncias da energia. A forma humana é uma ressonância, um animal é outra. E tem seres espirituais, inclusive, são ressonâncias que não têm matéria. Entende? E a captação dessa ressonância por um ser humano, em termos de consciência agora, em termos de a solo de inversão da física, né? O ser humano também se dar conta da inversão, né? Que é um pouco também bastante da proposta trilógica, que eu não conheço em detalhes, mas como que o ser humano, nesse caso, se coloca nessa ressonância com essa energia, enquanto indivíduo, enquanto conduta, enquanto ética, comprometimento com a beleza, com os bons valores, contribuição para a arte, contribuição para a vida. Como é que funciona nesse caso a ressonância? Isso foi muito boa essa pergunta, porque dá para a gente fazer uma ligação com a física. Como eu te falei, quando eles abandonaram a ideia do éter, surgiu a teoria quântica e surgiu a teoria da relatividade, cujo próprio nome diz relatividade, né? Porque foi baseado na matéria. Só que, na verdade, se você volta à ideia do éter, a ideia de uma energia escalar fazendo a matéria, você tem que admitir que a matéria é uma consequência da energia. Se ela é uma consequência da energia, existem leis que regem a matéria que são eternas. São leis que estão fora do tempo e do espaço. São leis imutáveis. Então, como que uma pessoa pode ter saúde se ela não está em sintonia com aquilo que é imutável, com aquilo que é eterno, com aquilo que é bom? Você entende? Então, por exemplo, você é obrigado a fazer uma reflexão sobre si mesmo. Será que eu posso pensar tudo o que eu quero? Então, Renato, do mesmo jeito que você não pode comer comida estragada, você não pode pensar pensamentos estragados. E se pensar pensamento estragado, você não está captando energia do eterno. E você não tem saúde. Então, essa desinversão de passar da matéria para a energia força você a ver, a concluir que nós somos dependentes de uma fonte de energia infinita e perfeita. E que a minha doença vem da não sintonia com essa energia. Se eu não me sintonizar com isso, eu vou ser doente física e mentalmente. Então, bom, a gente falou um pouco já sobre o contexto de guerra, o contexto do excesso de recursos fósseis que existem por aí. Né? Eu vindo da área de investimentos, sei, né, que assim, desde a Revolução Industrial, uma sociedade inteira foi construída em cima dos recursos fósseis e trilhões e trilhões e trilhões de dólares já foram investidos, só que agora a gente chegou num ponto onde já vimos, bom, o petróleo vai acabar, ele gera guerras e ele polui. E
existem soluções novas. E a gente precisa virar essa chave. A gente precisa transitar de uma economia, de uma sociedade baseada no fóssil para o sustentável, para o ressonante, para o, digamos, o belo e o éter, né? Uhum. Pensando em paradigmas aqui, quais você acha que são os paradigmas sociais, os paradigmas até mesmo tecnológicos que precisam se ajustar a essa nova realidade, para que a gente possa deixar o passado no passado e evoluir para uma nova consciência? Nós estamos vivendo um período extremamente perigoso da humanidade. Por exemplo, o desenvolvimento da inteligência artificial, ela é uma faca de dois gumes. Por exemplo, você pode ter uma faca, você pode passar manteiga no pão ou pode matar alguém com essa faca, né? Sim. A inteligência artificial está seguindo o mesmo caminho, porque o ser humano ele está achando que o convívio com os outros seres humanos é um problema. Você pode notar por que o WhatsApp ganhou tanta força em relação ao telefone? Porque a pessoa prefere muito mais se comunicar com o outro sem ter contato com o outro direto do que ter contato. Então, aos poucos, as pessoas estão deixando o contato social de lado. A ponto de, hoje em dia, criarem avatares, criarem inteligências artificiais e vislumbrarem um futuro onde você vai ter amigos robóticos ao invés de amigos reais. Então, o que está acontecendo? Essa física baseada na matéria está fazendo o ser humano se achar um Deus. E por que se achar um Deus? Porque ele não quer lidar com o problema. Todo problema que aparece para ele, ele quer evitar. Se ele tem uma discussão com alguma pessoa, ele não quer enfrentar isso, ele prefere fugir. Ele quer ter viver num mundo perfeito onde ele acha que pode ser aquilo que ele quiser. Totalmente contrário à visão que eu estou te falando, de que a energia exige que você seja como você foi feito. Então, as pessoas querem exercer a sua própria vontade e não ver erros. Isso é um grande perigo. Então, esse mundo chamado mundo virtual, oferecido pela tecnologia digital, ele é um mundo que está em oposição ao mundo da energética, cheio de formas reais e concretas. Então, eu tenho que me estabelecer contato com aquilo que é espiritualmente real e não com o imaginário virtual. Está dando para entender? Será que eu estou me fazendo claro? Tá, sim. Então, nós estamos indo mais para a psicose do que para a realidade, a sanidade. A humanidade precisa urgentemente acordar para isso. E pensando no CAP motor, ele traz benefícios para a saúde também. Talvez falando mais uma saúde biológica, uma saúde orgânica. Imagino que para a saúde mental também. Mas quais são esses benefícios na sua visão? Então, a primeira consequência que você tem de enxergar que a matéria vem da energia é você entender o que se passa com um ímã. Você já viu quando criança a gente gosta de brincar de ímãs, né? É fascinante até mesmo para os físicos mais experientes. Pegar um ímã e ficar vendo a força que um tem, né? Quando eu encosto no outro. Então, a primeira consequência é que hoje a física vê o magnetismo do ímã vindo da matéria do ímã, nascendo na matéria do ímã. E com a desinversão da física, a gente vê o ímã exatamente como o ser humano. O magnetismo é a alma do ímã, ele é captado de fora, da energia escalar, e se manifesta no mundo físico como aquele magnetismo que eu vejo no ímã, entende? Então, se eu entendo que aquele magnetismo ele é captado de fora, desde que eu faça uma máquina que faça esse magnetismo entrar em ressonância com a energia de fora, ele me funciona como uma bomba que succiona a energia e joga a energia para o ambiente. Você está entendendo? Ele se retroalimenta aí. Ele é como se fosse um vórtice, um tipo de sabe, um vórtice na água, que fica chupando o magnetismo da energia escalar e jogando para o ambiente. É isso que esse tipo de motor faz. Então, plantas se beneficiam, animais se beneficiam, seres humanos se beneficiam, e nós temos inúmeros relatos de pessoas que tiveram esses benefícios perto de um motor desse tipo. Tá, e você havia mencionado mais cedo sobre bombas d'água, eletrodomésticos. Isso. Conta um pouco mais sobre as aplicações do CAP motor na prática, na casa da pessoa, numa fazenda, por exemplo, que não está conectada na rede elétrica. Quais são os tipos de benefícios, as aplicações do CAP motor? As aplicações, assim, vamos dizer, práticas rápidas, nós temos não só na área da ventilação, na área de hidráulica,
na área de ar-condicionado, na área motriz, por exemplo, bicicletas elétricas, tudo isso é possível. Nós fizemos em laboratório, todos esses tipos de protótipos e pusemos eles para funcionar e comparamos com os motores convencionais. Todos eles mostraram benefícios energéticos e melhor performance no desempenho, né, dos motores. Nós atualmente na nossa faculdade lá em Cambuquira estamos desenvolvendo uma bomba de meio cavalo de força para ser utilizada somente com uma placa solar. Então, uma placa solar mais o motor, sem nenhum outro equipamento, vai ser capaz de tirar 1.200 litros de água por hora e levar a 10, 12 metros de altura, mais ou menos em 1 hora. Quer dizer, se você tiver, por exemplo, 10 horas de sol num dia, com uma placa solar e um motor desse, você coloca 12.000 litros de água a 10 metros de altura em um dia, com uma bombinha. E uma placa solar. E uma placa solar, a custo praticamente zero. Você só vai ter o custo da placa e do motor. Agora, você sabe que uma placa solar ela chega a durar cerca de 20 anos. E o motor também promete durar aí um bom tempo, né? Conforme o cuidado que você tenha. Entende? Então, você vai ter praticamente custo zero num sistema desse. E tem uma outra questão, você falou de custo, né? Os custos de fabricação do cap motor também podem ser baixos por conta de você utilizar plástico. Quais são os materiais simples para a produção do cap motor? Podia falar um pouquinho mais sobre isso? Você sabe que uma das razões de quebra de motores é o aquecimento dele. E o aquecimento do motor ele vem pela falta de eficiência do motor. Se o motor tem alta eficiência, ele aquece muito menos. Como o cap motor ele trabalha em ressonância, ele trabalha em eficiência de pico, eficiência máxima. Se ele trabalha em eficiência máxima, ele tem aquecimento mínimo. Se ele tem aquecimento mínimo, ele tem vida longa máxima. Entende? Então, se ele tem aquecimento mínimo, ele também pode ser trabalhado com materiais que suportam menos o calor. Então, por exemplo, você tem ímãs altamente potentes que não aguentam muito calor. Por exemplo, você pega o neodímio, que é um ímã de terras raras, tem ímãs, os mais fortes, eles suportam trabalhar somente na faixa de até 80 graus de temperatura. Só que 80 graus é geralmente a temperatura que um motor convencional trabalha, até mais que isso, 100, 110, 120 graus. Então, um ímã de neodímio jamais poderia ser usado no motor desse. No cap motor, como o aumento de temperatura dele é baixíssimo, por exemplo, o motor de 1 cavalo aquece 7 graus numa temperatura ambiente de 22, quer dizer, ele vai trabalhar a 29 graus, o motor de 1 cavalo em carga máxima. Então, você pode usar o neodímio sem problema de desmagnetizar, entende? Então, você vai ter uma compactação, uma potência de trabalho muito grande num volume pequeno. Tá. O calor tira, se ele esquenta muito, o ímã... Ele desmagnetiza, perde o magnetismo. Entendi. Tá. Por essa razão que muitos automóveis elétricos abandonaram, às vezes, o uso do neodímio justamente por isso, que eles começavam a desenvolver potência, o motor começava a esquentar, desmagnetizava o ímã e o carro parava. Entendeu? E premiações, eu sei que o cap motor é extremamente premiado e no Brasil, fora do Brasil, patentes também, inclusive parte dessas patentes estão sendo abertas agora para o início de colaborações e parcerias. Isso. Você podia contar um pouco mais sobre isso? Nós, desde que fizemos um motor, nós começamos a divulgar, né? E recebemos inúmeros convites, não só no Brasil, mas fora do Brasil, para a gente apresentar o motor. Então, nós estivemos em vários países do mundo apresentamos nos Estados Unidos, a convite, apresentamos na Dinamarca, na COP15, aquele evento que teve do clima, né? A Dinamarca foi a convite do governo brasileiro. Fomos lá. Estivemos no Kremlin, na Rússia também, a convite deles. Estivemos várias vezes na Alemanha, várias vezes na França, no Centro de Pesquisas Nacional da França, nos maiores centros de pesquisa lá. Estivemos na Chalmers University, na Suécia, a convite deles também, em várias empresas suecas, lá para demonstração. Demonstramos o produto, o motor, o protótipo, né, na frente de inúmeros, milhares de engenheiros. Todos ficaram boquiabertos
E suscitaram, falaram assim para a gente, que vocês não querem participar desse concurso? A gente se matriculava e sempre ganhava. Até que um dia também nós estivemos na feira de Hong Kong, a maior feira de eletrônicos do mundo, fica lá em Hong Kong, todos os anos eles têm uma edição, 2 edições, né, por ano, e nós ganhamos não só o prêmio de eficiência energética, produto de maior eficiência energética, como também de inovação tecnológica. Os 2 prêmios máximos nas categorias na feira inteira, juntamente com 3 mil participantes. Tinha 3 mil participantes, nós fomos primeiro colocados nas 2 categorias, né? E o que significa, eu acho que são 6 países, né, onde estão as patentes, ou 7? 6 países, é. E o que significa essa abertura de patentes? O que isso implica? Isso implica numa mudança de visão que nós tivemos, que a gente pretende que esse motor, essa tecnologia, seja usada por qualquer pessoa, que ela não seja de propriedade industrial de ninguém, entende? E que a pessoa tenha a chance de utilizar essa tecnologia, montar uma fabriquinha, se quiser, porque como eu te falei, o país que precisa se desenvolver precisa de motor. E até hoje, quando você pensa em fazer motor, você pensa em indústria, porque é complicado fazer o motor, não é muito fácil, um convencional. Mas o cap motor, o motor ressonante, ele é muito fácil de fazer. Você enrola ele na mão, você não precisa de ferro, enrola às vezes até na madeira ou num pedaço de plástico, e você vai ter um motor de alta eficiência. Imagina o que é isso. Você fazer um trabalho meio tosco com a mão e ter como resultado um produto de alta eficiência. Isso significa que você pode iniciar uma indústriazinha na sua casa e ganhar dinheiro com isso e sobreviver. E essa é a nossa ideia, entende? Que distribuir esse conhecimento para a população, para eles se utilizarem disso e quem quiser ganhar dinheiro e ajudar a desenvolver a tecnologia, né? Então conta para mim falando em educação, né, que é um ponto crucial aqui. Fala sobre o curso de pós-graduação pela Fatri e o curso de Nova Física e Tecnologia. Como é que esse conhecimento sobre a tecnologia, sobre o cap motor, como é que ele está sendo distribuído nesses cursos? Então, é importante o ouvinte perceber que quando a gente fala de motor, a gente pensa às vezes somente num eixo girando, né? Até aí um catavento também faz a mesma coisa, né? Mas cada motor... para cada aplicação você tem um motor diferente. Por exemplo, tem motores mais longos, chamado aquele tipo linguiça, né? Tem motores em forma de disco, por exemplo, uma bicicleta elétrica. Se você quer, por exemplo, um aspirador de pó, você vai fazer o tipo linguiça. E vários outros tipos. O desenho do motor acompanha muito a aplicação dele. Se você quer um motor de indústria parrudo que tenha força e velocidade, você já tem um outro tipo de desenho, entende? Então, o nosso curso pretende explicar para os alunos qual a configuração ideal para o tipo de aplicação que ele quer. E, além disso, você tem o controle do motor, que é o controle eletrônico que vai controlar o motor. O controle que controla um ventilador de teto não é o mesmo que controla, por exemplo, uma bicicleta elétrica, que controla um motor industrial, que controla um drone, por exemplo. São controles diferentes. Então, a nossa ideia também é diferenciar os tipos de controle e iniciar o aluno em como bolar o seu próprio controle para fazer aquele motor, para aquela aplicação específica funcionar. Muito interessante. Entende? Muito interessante. E se você for ver bem, se me permite falar um comentário, um curso desse fora seria assim, primeiro que é difícil ter. Você vai encontrar no MIT, em algumas grandes universidades do mundo, mas a um custo muito alto. E para nós estamos dando isso praticamente de graça aqui, o topo da tecnologia de motores praticamente de graça. O que a gente cobra só é uma manutenção de peças, como, por exemplo, a gente cobra para o aluno fazer o circuito eletrônico dele ou montar seu próprio motor, essas peças, e um custo bastante acessível. Então, pensando como é que a gente organiza, né? A pessoa ela está considerando se inscrever no curso, porque aí ela vai aprender a desenvolver um motor com um determinado design para uma determinada aplicação que vai gerar uma determinada economia de energia, que por sua vez vai gerar uma economia financeira. Que ele pode fazer uma indústria com isso, se quiser. E por sua vez gera benefício, inclusive, para a saúde e uma contribuição sustentável
para o meio ambiente, para a vida. Para o país, né? Para o mundo. O... Você não acha isso fantástico? Eu acho isso fantástico. É o que a gente estava falando um pouquinho antes de começar a conversa, né? Eu acho que, assim, nós estamos onde nós estamos e, né, e muitas coisas para arrumar, só que o que a gente não pode mais fazer hoje em dia é repetir os erros do passado, porque o planeta já está cobrando a conta, a sociedade já está cobrando a conta, e então é muito legal, acho que assim, essa desinversão ela é mais do que necessária para compreender que temos uma longa jornada de reinventar a sociedade e que a gente pode optar por fazer essa jornada de uma forma doída, com guerras e ainda ferrando o planeta ainda mais, ou realmente admitindo e reconhecendo que a gente tem um lado invertido, que a física está invertida, e olhar para a energia, então, como a fonte de tudo, né? E falando em energia, né, existe uma agenda da ONU lá, os desafios de 2030 da ONU, são 17. Saiu uma agenda equivalente, chamada os Objetivos de Desenvolvimento Interno. Por quê? A gente fala sobre limpar os oceanos, limpar a atmosfera, sociedades mais justas e tal. Só que o ser humano estava fora da equação. Quanto que a consciência humana precisa evoluir para que a gente possa atender esses objetivos de desenvolvimento sustentável. Eu acho isso legal porque são organizações independentes que estão se organizando e criando suas próprias propostas para falar sobre desenvolvimento de lideranças, para falar sobre a evolução da consciência, muitas questões de espiritualidade. E assim, muito como eu te falei, independente ainda. Eu acho isso interessante porque não dá para corrigir os problemas se a mentalidade é a mesma, né? Sem e dúvida. O Cap Motor ele oferece também essa não só a tecnologia, mas uma mudança de paradigma de como que a gente pode se organizar em sociedade, né? Então, falando em sociedade, os motores ressonantes, a nova tecnologia sendo o catalisador de uma nova economia, inclusive. Isso. Né? Que vai gerar muito mais abundância, porque não depende de uma matéria-prima escassa que vai terminar, e sim de uma energia que está aí para todo mundo e de graça, né? Que por sua vez vai gerar um potencial de abundância gigantesco, né? Qual que você acha que é o papel do Cap Motor, dessa física desinvertida, na construção dessa nova sociedade, dessa nova economia? Eu acho que a hora que as pessoas acordarem para a facilidade do Cap Motor, de como que ele pode ser feito e os benefícios que ele pode trazer na sua vida particular, por exemplo, eu tenho uma fazenda, ou eu tenho um sítiozinho, uma pequena plaquinha solar, eu posso me tornar autossustentável, entende? Então eu começo o início de uma nova economia. Eu começo a querer plantar na minha própria casa, eu vou aerar um tanque de peixes praticamente a custo zero para ter peixe. É uma fonte de ômega 3 incrível, de proteína. Você pode ter um tanque de peixe lá com seus 500, 600 peixes sendo aerado por uma bombinha Cap Motor eternamente. Você vai ter tanto fonte de proteína como vegetais que podem ser criados no próprio tanque, desde que seja aerado. Então você recicla a própria água com um motorzinho desse. Então você já imaginou? Você vai ter força motriz, você vai poder tomar seu banho gostoso no fim do dia, você vai poder ter água para regar suas hortaliças, entende? E comida. Praticamente sem depender de compra, de ir no mercado. Você pode ter tudo isso em casa com um motor, entende? Com um motor que você pode fazer com as suas próprias mãos ainda. Então eu acho que a gente está arrumando realmente para uma sociedade muito mais justa, muito mais distribuída, onde o motor ele vai trazer uma riqueza, uma autonomia para as pessoas. Isso vai distribuir a riqueza e esse benefício para toda a humanidade. Assim eu acredito. De fato, eu acredito nisso. Isso não vai ficar mais concentrado na mão de poucos, né? Sim. E você falou sobre a educação, né, do Cap Motor, para que as pessoas possam criar essas aplicações. Mas o grupo de cientistas, pensando em parcerias, pensando em novas aplicações, novos desenvolvimentos, tem algo que você possa falar sobre os projetos do time que criou essa tecnologia e que vai continuar desenvolvendo ela? Sim, nós
no início do desenvolvimento do Cap Motor, inclusive quando nós fomos chamados para a Alemanha, nós fomos em função de fenômenos anômalos que aconteciam no motor. Ou seja, medições tidas como não convencionais. E como isso deu muito burburinho na época, a gente decidiu deixar isso meio de lado para não suscitar ataques, vamos ser claros assim, né? Você sabe como é que é, né? Sim. Tem gente com muito interesse aí em cima, né? Hoje você vê no país, tem aquele chamado a turma do quanto pior, melhor, né? Sim. Tem gente que quer que a economia vá para o buraco para ele se beneficiar com isso. Ele não está nem aí com a população, ele quer que ter o poder na mão, né? Se tranca num castelo e... Isso não acontece só com político, mas acontece também com magnatas da economia, né? Com certeza. Então esse pessoal não quer que esse tipo de tecnologia seja colocado em prática para a humanidade, porque eles perderiam o poder. Isso nós chegamos a sentir na pele, isso aí, né? Então, esse também é uma das formas do porquê a gente fez através da faculdade e tentar ensinar isso para o povo. Um movimento que vem de baixo para cima e não de cima para baixo, porque lá em cima você bate de frente com gente muito poderosa e... foram as pessoas que abafaram o Tesla lá atrás e não deixaram... Eles estão aí ainda. Sim. E mais fortes do que nunca, vou te dizer, viu? Mas é aquilo que a gente falou, não dá mais. Não dá mais para a gente continuar vivendo do jeito que está. Porque na hora que chegar o inverno europeu, no hemisfério norte, que está chegando, e você ter um país com uma chave que pode fazer um continente inteiro passar frio, Isso. por exemplo, ou uma questão ambiental, plástico, tem lá ilhas, parece que tem uma ilha do tamanho não sei se é da Austrália, tem uma ilha de plástico boiando no meio do Pacífico. Os problemas já são tantos que... E fora também, né, a nova reconfiguração geopolítica, os BRICS. Agora a gente tem um novo eixo multipolarizado com China, com Rússia, com a Liga Árabe, com o Ocidente tendo que dar o braço a torcer no bastão de hegemonia geopolítica. Então, eu estou percebendo uma mudança gigantesca não, como eu falei, geopolítica, mas também cultural, também de consciência. Parece que as pessoas estão acordando. Profissionais, gente com quem eu costumava trabalhar, que está, né, querendo sair, mas não sabe o que fazer, estão tomando remédio. Então, a sociedade está doente, né? E a humanidade está eu creio, nesse ponto de inflexão. E eu fico feliz em ter uma tecnologia como o Cap Motor, não só a tecnologia, mas também todo o trabalho trilógico ao redor, que permite que as pessoas vejam a patologia, vejam a necessidade, reconhecendo isso, você automaticamente transcende, começa a evoluir. Então, eu concordo com você que existem poderes que ainda não gostam da ideia de ter uma tecnologia como essa totalmente disseminada. Por conta disso, faz sentido que a educação seja uma porta de entrada. Mas eu acho que é um incentivo para continuar, sim, continuar buscando parceiros, né? Buscando pessoas ou empresas ou grupos, pesquisadores que continuem desenvolvendo a tecnologia, né? Tem alguma coisa assim que você queira, que você possa complementar no que eu falei? Hoje, a nossa ideia é que, como nós abrimos a tecnologia para todos, se um empresário, por exemplo, tiver interesse em produzir um motor, a única coisa que ele precisa fazer é entrar em contato com a gente, ou através de um curso nosso, ele manda um engenheiro da empresa dele, ele faz o curso e ele tem todas as informações e mais um pouco do que ele precisa para fazer o que ele quer. Entende? A única coisa só que ele vai precisar, obviamente, assinando um contrato de que um pouco de royalty para a associação e para a faculdade por um determinado período, mas nada além daquilo que é feito normalmente no mercado. É o que é o de praxe de mercado. Entendi. Enquanto a patente estiver vigente, é a única coisa que a gente pede, porque também esse dinheiro vai reverter para a educação e para aprimorar nosso centro de pesquisa, né? Muito legal, muito legal. Olha, eu gostaria de conhecer mais sobre física, eu gostaria de conhecer mais sobre
a parte tecnológica para poder fazer até perguntas mais elaboradas, né? A proposta desse podcast é vincular filosofia e investimentos, né? Vincular a consciência humana, o desenvolvimento humano ao novo paradigma da economia, de investimentos, você investir não apenas para ter um retorno financeiro, que é o que, né, guiou a economia até hoje. Isso vem de um diagnóstico, vai quase que da minha própria vida, do que eu quero. Então, eu fico feliz de ter conversas como essa, porque elas são conversas que mostram iniciativas, tecnologias que estão resolvendo problemas, que estão encarando desafios, né, como todos nós estamos. E queria deixar um enorme agradecimento, então, pela sua incrível disposição e te perguntar se você tem alguma consideração final, alguma mensagem final que você queira deixar para os ouvintes e eu gostaria de dizer o seguinte, por mais difícil que as coisas pareçam, para que o ouvinte nunca desanime, porque o que está havendo hoje é uma tomada de consciência após uma crise. Nós estamos numa crise que é um momento incrível de oportunidade. Sempre que vem uma crise, também vem uma oportunidade incrível para as pessoas poderem alavancar suas vidas como nunca no passado. Entende? Então, eu acho que o advento dessa tecnologia que eu estou apresentando aqui hoje também se relaciona com o advento de uma nova vida que cada um de nós podemos ter a partir dessa crise violenta que a gente está enfrentando. Eu sinto realmente que o mundo está indo para melhor. Por pior que pareçam as coisas, eu consigo ver a luz no fim do túnel para um mundo melhor. E é isso. E se vocês quiserem uma oportunidade de aprender mais sobre essa tecnologia, venham fazer o nosso curso, que realmente eu acho que vocês não vão se arrepender. Muito legal. César, muito obrigado pela sua participação. E para você que está assistindo, então, até o próximo episódio.